Cadê o Antônio? Ah, o Antônio? Ele deve estar vindo. Tá mandando mensagem pra ele. E ligou por que essa desgraça? Tô escutando. Só deu fora, né? Uhum. Que deu fora. Olá, pessoal. Bom dia. Então, você pega o boletim da residuária e vai ter o justificativo lá de que a residuária deu alta. Por exemplo, teor, vazamento, tararara, briga. Vazamento de mosto, aí você vem aqui, botão direito, nova anotação. Aí onde que eu tenho esse boletim? Onde que eu vejo? Pode falar. Tem no grupo, você não está no grupo da Zanari, do laboratório? Não. Eu vou te mandar o boletim. Você pode me cobrar todo dia, que ele fala todo dia. Não é mais fácil me colocar no grupo? Ô, Jair, não é mais fácil me colocar no grupo? Não pode? Então, todo dia eu vou estar na sua portinha. Ah. Começou a ir embora. Oi? Aqui. O microfone tá ligado, só foi. Oi, galera. Que tá chegando. Como que desliga isso?
Bom, pessoal, bom dia então a todos. Vamos lá para mais uma aula, né? Vamos falar aí sobre, então, na última aula a gente falou sobre os óleos, né? Que também é um lubrificante em estado líquido, né? E a gente tem a graxa, né? Que é um estado sólido, né? Não é um sólido totalmente, né? Tem uma chama de emulsão, né? Só que é um nível de viscosidade maior que o do óleo, né? Então, vou falar sobre as graxas, os tipos de graxas aí, né? E as aplicações também, né? E antes de iniciar a aula, pessoal, que eu passar um vídeo da indústria, logo em seguida a gente inicia.
That's the end of. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos lá para a aula, né? Então, pessoal, a gente vai falar então das graxas, né? Vamos falar sobre os tipos, né? Então, a graxa é uma espécie de sabão metálico. Fala sobre também sobre a consistência, cor e ponto de gota, né?
Então, as graxas, pessoal, ela tem uma são lubrificantes, né? Também tem a mesma ação lubrificante que os óleos, só que agora tem uma consistência pastosa. Não pode falar que ela é estado sólido, né? É uma consistência pastosa. Ela é formada de quê? Minerais e ácidos graxos, que vão atuar como agentes espessantes, né? Então, esse agente espessante é que dá à graxa esse aspecto mais pastoso, né? Que aumenta, então, sua massa específica. Ele fica mais denso, por exemplo, que o óleo, né? E as graxas, pessoal, são utilizadas em lubrificação externa de rolamentos, principalmente os rolamentos abertos, né? Que não tem aquela blindagem. Aquelas que têm a blindagem, elas têm uma vida, né? Se tem uma vida útil específica, você tem que trocar ela independente do tempo, né? Independente, sim, se estiver bem alinhada, bem, tiver com uma vida útil, né? Tanto, mas mesmo assim, você tem que trocar ele. Esses abertos, ele tem a vantagem. Se você fazer a lubrificação correta, você pode manter ela muito mais tempo do que esses rolamentos fechados, né? E além disso, né, ao aplicar a graxa, da mesma forma como os óleos, né, ele vai trocar calor e também vai agir como um vedante, né? Essa textura pastosa evita, por exemplo, entrar contaminantes dentro do rolamento ali, principalmente na pista rolante e nos elementos rolantes também, que aí isso diminui a vida útil, por exemplo, de um rolamento. Então acaba ele uma espécie de escudo ali, né? Uma proteção para esses elementos, né? Bom, então, quanto ao tipo de sabões metálicos, pessoal, os mais comuns são a base de alumínio, lítio, bário e sódio, né? O alumínio, ele garante a graxa, então, que ela trabalhe sobre grandes pressões, né? Ou seja, eu posso aplicar isso principalmente que eu mexo com punções, né? Aquelas máquinas que tem muita pressão, né? Somente máquinas hidráulicas, né? São grandes pressões e a característica então desse de demulsificante. A graxa à base de lítio é uma das mais utilizadas, pois ela tem um maior índice de viscosidade e adesividade. Ela suporta temperaturas de até 140 graus e para temperaturas baixas, né, ou seja, onde eu trabalho no extremo, né, lugares ali onde eu preciso ter, por exemplo, temperatura controlada, por exemplo, trabalho com coisas biológicas, né, processos biológicos, ou que o processo químico ali, ou até físico, tem que ser a baixa temperatura, eu vou utilizar então nessas máquinas aí graxas de sabão de lítio com óleo de silicone. A graxa à base de bário, ela resiste a temperaturas, bem a temperaturas, porém ela não trabalha bem para máquinas que têm uma alta rotação, né? E a base de sódio, né, a graxa à base de sódio é solúvel em água. Então, pessoal, né, fala assim, qualquer graxa serve, não, eu preciso saber então qual é a aplicação, né? Qual é o tipo de metal ali, qual é o tipo de elemento que eu vou colocar, né? Então, não posso colocar qualquer tipo de graxa. Tem que saber quais as condições da máquina, trabalha sob temperatura, trabalha sob pressão, é bem dinâmico, ou seja, tem uma rotação muito alta, então tem que saber ali. Tem presença de umidade, né? Se tem presença de umidade, por exemplo, eu posso usar uma graxa à base de sódio, porque ela é solúvel em água. Então tem que usar uma outra que resiste principalmente à umidade, não deixe, por exemplo, a umidade penetrar na máquina, né? Então tem que ter tem que saber, tem que levar todas essas condições aí em consideração. Bom, o ponto de gota da graxa, pessoal, também conhecido como ponto de gotejamento, é a temperatura, né, no qual a graxa passa do estado plástico, que é esse pastoso, altamente viscoso, para o estado líquido, ele forma como se fosse um óleo, né? Então, esse é o ponto de gota de uma graxa. Ele também pode ser entendido como uma resistência ao calor. Então, até a temperatura que ele pode resistir, né, sem virar líquido, sem virar um óleo, né? E esse ponto de gota, ele é verificado apenas em graxas à base de sabão. Em graxas sintéticas, né, que não é a base de sabão, não vai se aplicar, pois eles não vão alterar o estado físico frente ao acréscimo de temperatura, já que elas são feitas justamente para não se liquefazer, então, de forma tão natural, né? Elas são sintéticas, né? Bom, além do elemento base da minha graxa, pessoal, eu preciso, então, de aditivos, né? E esses aditivos são elementos químicos que eu adiciono no meu lubrificante para melhorar o seu rendimento, para fornecer características que minha graxa por si só, ali só o elemento base, não conseguiria atingir.
Então, os principais tipos de aditivo que a gente tem é os antioxidantes, os anticorrosivos, os antidesgastantes, os antiespumantes, o de extrema pressão, os abaixadores do ponto de fluidez e os aumentadores do índice de viscosidade. Então, a gente tem esses principais aditivos aí. E aqui, pessoal, a gente tem a questão do ponto de gota, né? A gente coloca, então, uma temperatura alta ali, né? E verifica que ponto, né? Até que ponto ele fica líquido, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o graxa de sabão de cálcio, sódio, lítio, complexo de cálcio, e verifica qual é o ponto de gota, qualquer um deles aí que é resistência à temperatura. A gente consegue analisar aí o seu ponto de gota, né? Bom, sobre os aditivos, começando pelos antioxidantes, eles são capazes de impedir, né, que ocorra a reação química do óleo com o oxigênio, né? Ou seja, primeiro, né, o meu eu aplico na minha graxa justamente para ela não oxidar, né? Para ela não entrar em contato com o oxigênio ali e quando se entra em contato com esse oxigênio, o que acontece? Aumenta a viscosidade da minha graxa, ou seja, ela vai começando a ficar mais resistente, ou seja, ela já tem um aspecto pascoso, já meio denso, fica mais denso ainda, ou seja, aumenta essa viscosidade. Além disso, essa oxidação ela pode passar lá, já passar da graxa para o elemento que eu estou protegendo, ou seja, ela pode vir então a danificar o equipamento. Então, o antioxidante na graxa é para realmente criar uma barreira para minha graxa não reagir com o oxigênio. E então, por que que eu utilizo, né, esse aditivo, né? Então, para não formar aquela famosa borra, né? Então, a borra é justamente aquela parte mais solidificada da graxa, que realmente oxidou e ficou aquela chamada borra. A gente vê muito isso também em carros, né? Em carros que não trocam de forma correta o óleo ou tem algum problema no motor, aquela borra, né, que a gente sabe que estraga, né? Diminui muito a vida útil do motor de um carro, né? Os anticorrosivos, né, pessoal? Então ele vai evitar, né, quando eu acrescento na minha graxa, eu evito que o metal seja corroído devido à presença do oxigênio para algum meio ácido ou as condições climáticas. Então, não só para a corrosão da própria oxidação, mas também em alguns meios, né, que são mais agressivos, um meio ácido até um meio básico, né? Então, esse anticorrosivo, ele impede o contato do metal com o agente corrosivo e neutraliza a substância ácida, né? Então, é uma barreira, né, para neutralizar. Então, neutraliza o ácido e não, né, não corrói ali o meu metal, né? E também nem desfaz da minha graxa. Os antidesgastantes, pessoal, funcionam evitando o contato entre metais, né? Funcionam como uma espécie de filme, mesmo uma película protetora, né? Então, devido a essa reação do aditivo com a superfície metálica, né? Então, ele faz tipo aquele filme mesmo para proteção, como se fosse uma camada a mais de proteção ali. Bom, dos desgastantes, a gente tem o ditiofosfato de zinco, o ZDP, o ditiofosfato de zinco dialquila, o ZDDP, e o tricresilfosfato, que é o TCP. São os três tipos de antidesgastante que tem aí presente nas graxas, né? O antiespumante, pessoal, o antiespumante, né, ele funciona impedindo, então, formação de bolhas, né? Então, a gente sabe que aquela bolha ali, né, geralmente em elementos de rotação, aquela bolha, ela estoura e gera cavitação, por exemplo, uma bomba ou algum elemento que tenha rotação. Essa bolha pode gerar a oxidação tanto do óleo quanto do metal. Então, como as bolhas ocupam o local do óleo, né, então isso danifica a máquina, né? Então, reduz o tempo de vida útil, ou seja, ela tira o espaço que é da graxa para proteção e vira essa bolha. Essa bolha tem oxigênio, corrói, né? Então, ela vai diminuir o tempo de vida útil devido ao aumento de atrito de calor. São bastante aplicados em caixa de engrenagem e outros sistemas hidráulicos que causam espuma quando agitados, né? Então são, por exemplo, redutores, né? Caixas de engrenagem ali, né? Que a gente sabe que a graxa ali, o óleo é feito para proteger ali a engrenagem, né? Então a engrenagem, como está em rotação, né? Para não gerar essa bolha, eu coloco esse anti-espumante, devido ao movimento mesmo de rotação constante.
O de extrema pressão, pessoal, trabalham diminuindo o desgaste entre duas peças que estão submetidas a alta pressão. Por exemplo, sistemas de engrenagem com altas cargas e baixas velocidades utilizam esse tipo de aditivo, que é aqueles que eu preciso diminuir tanto a velocidade e dar muito torque, ou seja, eu preciso dar muita força. Então, para isso, eu utilizo esse aditivo. Esse aí também, pessoal, é utilizado também em fluidos de corte para usinagem de peça. Por que, pessoal? O fluido de corte ali, né, é feito porque a gente tem a aresta de corte que é bem pequenininha, e então gera uma extrema pressão ali para fazer a retirada. E essa extrema pressão gera calor e também um desgaste excessivo, tanto da peça quanto tanto da minha ferramenta de corte, quanto da peça que eu estou usinando. Então, para isso, eu utilizo o fluido de corte, para diminuir essa pressão, tanto ali no fluido, tanto na ferramenta de corte quanto na peça que eu estou usinando, né? Então, a figura aqui, pessoal, demonstra como o aditivo se comporta, né, na superfície ainda sem carga, né? Então, a gente tem o aditivo, ele tem duas camadas, uma cauda solúvel em óleo, que ela é a polar, e uma cabeça polar, que é solúvel em água, né? Então, ela tem esses dois tipos de camada aí, né? Bom, o outro aditivo que a gente tem, pessoal, é o abaixadores do ponto de fluidez. Então, geralmente aplicados quando o óleo está submetido, então, a temperaturas muito baixas, ou seja, para evitar que o óleo se cristalize. Então, quando eu vou trabalhar em um sentido inverso das temperaturas muito baixas, o que acontece com a graxa? A graxa ela já é pastosa, então ela solidifica, então ela cristaliza. Isso, aí ela perde toda a sua propriedade de lubrificação e de proteção, né? Então, além disso, ela emperra, né? Então, vira um fator ali de atrito, né? Então, eu preciso colocar, por exemplo, um aditivo que abaixe esse ponto de fluidez, né? Então, ele faz com que o óleo se mantenha naquele seu estado líquido, né? Não só o óleo, como a graxa também no seu estado normal. Bom, os aumentadores do índice de viscosidade, né, pessoal? Ele é importante para os sistemas que trabalham agora no extremo oposto, né, com elevadas temperaturas. Então, consideramos o melhor lubrificante aquele que pouco altera a viscosidade frente à elevação e diminuição da temperatura a limites extremos. A gente sabe que a temperatura ela tem uma relação direta na viscosidade. Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo a viscosidade, ou seja, eu diminuo a resistência ao escoamento. Só que se eu diminuir essa viscosidade, o que acontece? Eu diminuo o nível de proteção do meu lubrificante. Então, eu preciso melhorar esse índice de viscosidade, independente da temperatura que eles atuam. Então, por isso, utiliza muitos óleos e as graxas sintéticas, porque eles conseguem, então, manter a viscosidade numa ampla faixa de temperatura. Porque as graxas dos óleos naturais, né, por questão mesmo física ali, né, de propriedade física, elas vão ter uma relação direta da viscosidade. Se eu aumento a temperatura, diminui a minha viscosidade. Então, para melhorar essa eficiência, eu vou, então, além do aditivo do aumentador do índice de viscosidade, eu vou utilizar as graxas e os lubrificantes sintéticos, né? Bom, pessoal, indo então para a lubrificação dos equipamentos, né? Um equipamento que a gente vê aí do dia a dia, que está presente nos postos ali, são os transformadores, né? Então, por exemplo, transformador de tensão, qualquer função dele é baixar a tensão nominal de uma rede elétrica. Então, chega, por exemplo, lá no poste uma alta tensão, precisa chegar então na nossa residência ou numa indústria, né, na nossa residência 220, né, monofásico, e na indústria trifásico, por exemplo, a 380. Então, precisa diminuir de alta tensão para uma baixa tensão. De que são feitos esses transformadores? São bobinas, né, gente? Então, tem bobinas aqui dentro, né? São bobinas em espirais que tem uma relação aí que passa por uma corrente elétrica, né? Por um ferro, né? Que ele tem ali facilidade de gerar campo magnético, né? Então, a relação entre corrente ali e o número de espiras, você gera um campo magnético. Então, essa relação do número de espiras da entrada com a saída, eu consigo fazer, então, a diminuição de uma tensão. Aí, então, sai a tensão alta para a tensão base. Então, basicamente, é assim que funciona o meu transformador, né? Então, como se fosse uma bobina, um quadrado ali de metal, né? Um ferro magnético. Então, tem um número de espiras que corresponde à entrada, a minha tensão de entrada, e um número de espiras menor
que é a minha saída, que dá justamente a diminuição de tensão nominal, né? Só que aqui, pessoal, por ser uma alta tensão para uma baixa tensão, tem muita temperatura, né? Tem muita dissipação de calor. Então a gente tem, além dessas aletas aqui, né, que ajuda no arrefecimento aqui, né, para resfriar o meu transformador, também tem um óleo aqui dentro, né? Então essa espira aqui, ela fica mergulhada em um óleo. Óbvio, esse óleo ele não reage nem com o campo magnético e nem com a corrente, porque senão, se fosse, por exemplo, inflamar, alguns óleos são inflamáveis. Se você colocar fogo ali, né, então eles são inertes essa questão da corrente, né? Porém, tem que ser também inerte à temperatura, tem que resistir à temperatura, né? Bom, então, para que eu preciso, então, na análise desse óleo? Para fazer uma manutenção, né, preditiva, né, desse meu transformador, né? Então, eu vou pegar uma amostra do óleo que está nesse transformador e vou verificar, vou fazer uma análise daquele óleo, para verificar se tem alguma falha no equipamento, né? Então, por exemplo, algumas coisas ali no óleo pode ter presença de pedaços de alguma coisa do transformador ali, né? A cor do óleo, né, alguma índice de viscosidade. Então, de algumas propriedades do óleo ali, eu posso verificar, por exemplo, o que está acontecendo. Eu posso verificar se está tendo oxidação da parede transformador ou deterioração da solda ali do transformador, né? Então, eu consigo detectar algumas falhas que são normais ali no transformador apenas fazendo uma análise do óleo, né? Então, por exemplo, a gente pode ver formação de boas pela mudança de viscosidade no ponto de gotejamento e muitos outros fatores. Então, a análise do óleo ali ela é primordial para a gente detectar muitas coisas ali dentro do transformador, muitas falhas, né? E tomar as melhores decisões do ponto de vista de manutenção, para justamente aumentar a vida útil desse transformador, né? Bom, um outro exemplo também, né, pessoal, né, no motor elétrico, né? Então, a parte que envolve ali o bobinamento e os rolamentos do motor elétrico, a gente sabe que é um motor rotativo, né? Então, a partir aqui de um campo magnético gira aqui o eixo, e esse eixo, né, ele é apoiado em mancais, tanto aqui na saída do eixo quanto na outra parte aqui, né? Então, precisa estar bi-apoiado, né, para ter um apoio, para ter o giro, né? Então, as partes móveis, como o eixo e rolamento, para realizar a troca térmica. Então, esse giro, ele gera atrito. E esse atrito, né, gera calor. Então, eu preciso estar tendo a melhor refrigeração, né? Então, meu motor elétrico também tem uma aleta onde dissipa calor e um ventilador aqui também que ajuda nessa troca térmica, né? Que precisa expulsar esse calor, porque esse calor ali, com o tempo, ele diminui a eficiência do meu motor e também diminui sua vida útil, né? E além disso, tem a questão do cabeamento, né, que liga aqui, que também gera calor, né, e também pode andar um curto, queimar meu motor e também diminuir a vida útil do condutor. Então, preciso fazer a troca correta ali de calor, né, para poder ter a melhor eficiência. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo bem típico também, que é um conjunto motor-bomba, né? Então, através da ligação de um eixo com uma bomba, do motor elétrico com uma bomba. Então, o mancal, né, pessoal, tanto esse mancal aqui, quanto aqui também, ó, do motor, quanto da bomba, eles vão trabalhar em atrito, ou seja, então eu preciso ter um bom alinhamento, né? Por ser rotativo, ele já vai ter uma vibração normal. Isso não tem como. Por melhor que você alinhe bem, balanceie bem, tanto a máquina, o motor quanto ali a bomba, estejam bem balanceadas ali, alinhadas, vai ter uma vibração, não tem como. Agora, a vibração excessiva gera problema, né? Então gera falhas, então diminui a vida útil do meu motor, da minha bomba, enfim. Todo o conjunto fica comprometido. E além disso, não dá eficiência, por exemplo, de bombeamento. Eu não consigo bombear para a altura que eu planejei aquela bomba ali jogar para um fluido. Vai ser bem mais baixo. E questão da lubrificação também, né? No caso aqui, principalmente no dos mancais, né? Tem que ser, tem que se observar o que é aconselhado, né, recomendado pelo fabricante, né? Então, há tantas mil horas de trabalho, há tantas horas de trabalho, fazer a troca do lubrificante, fazer a troca do rolamento,
para então não ter esse superaquecimento, né, devido ao atrito, que é grande, né? Ainda mais com uma bomba de grande porte, né, que tem que então movimentar uma grande massa, por exemplo, de fluido, por exemplo, de água, né, um sistema de bombeamento. Então aqui está sujeito a grandes forças e grandes atritos, né? Bom, outro equipamento também, né, pessoal, precisa de lubrificação aí, é o redutor, né? Então, por exemplo, tem um motor aqui, né, que gira, por exemplo, a 1.800 RPM, só que aqui, para o meu processo, eu preciso reduzir ele, sei lá, para 500, né, 500 RPM. A gente pode utilizar um redutor. Hoje a gente sabe que tem um inversor de frequência, né, onde já pode até desfazer, por exemplo, de um redutor, né? Mas equipamentos mais antigos ainda utiliza do redutor mecânico, né? Que são é um conjunto de engrenagens que, dado uma entrada aqui, pode reduzir quantas vezes eu quero ali, né? Bom, e a gente sabe que as engrenagens, né? O eixo que está na engrenagem, tanto a engrenagem que engrena com a outra, trabalha em constante atrito, né? Esse atrito, por sua vez, né, gera calor. Então, pessoal, todo fabricante recomenda que o redutor, né, ele tem que ser lubrificado antes de ser posto em operação. Então, tem que sempre verificar o nível do óleo, ver se está correto, se o óleo está dentro do limite de período estabelecido, né? E, e nunca colocar o óleo de uma vez, né? Então, ela tem que ser reforçado. Então, coloca o nível do óleo, depois funciona e completa o óleo, né? Vendo que a lubrificação das partes que não estavam lubrificadas. Como o óleo desce, né, a gente sabe que o óleo desce ali, né, por gravidade, vai ter uma parte em cima que não é lubrificada. Então você liga ali, já coloca um tanto de óleo, por lubrifica, começa a lubrificar, coloca um tanto e coloca de novo para completar. Isso faz com que o nível de lubrificante na caixa de redução diminua, né, já que está levando lá para cima, a gente não tem então a gente tem um resultado falseado em um primeiro momento, né? A gente vê um nível e fala, tá baixo, não, mas é porque o óleo está se movimentando lá dentro do redutor. Então, completa, depois desliga, a gente vê o nível ali completado corretamente. Bom, sobre os métodos de lubrificação, pessoal, a gente tem a lubrificação manual, né? Quem já viu aí, esse aqui a gente coloca um óleozinho ali, vai, aplica ali o óleo em determinado lugar. A gente tem um manual com pincel, né? Então a gente coloca um pincel e sempre quando estiver manipulando o lubrificante, o pessoal utilizar luvas, né? Já que eles são agressivos à pele, né? Então não evitar, principalmente o contato da pele aí com os óleos e as graxas, né? A gente também tem a lubrificação aí com copo com agulha ou vareta, né? Então a gente tem aqui um reservatório de óleo, né, um pneumacho e uma luva. Então, é uma agulha ou vareta que passa por um orifício, onde a ponta, né, é repousada sobre o eixo. Então, vai ter um reservatório preenchido de óleo lubrificante, que é esse daqui, né, que se desloca a partir do movimento do eixo e, consequentemente, a vareta está em contato. Então, essa vareta aqui, ó, em algum momento ali, ela joga, tira ali um pouco da ponta da vareta e joga um pouco de óleo. Então, onde lubrifica, né, aí desce aqui o óleo, e por gravidade ele vai lubrificando todo o meu eixo aqui e o mancal que está presente aqui dentro, né? O outro é o copo conta-gotas, né? Então, consiste em utilizar um copo conta-gotas mergulhado no reservatório de lubrificação. Então, uma mola, né? Então, aqui ao invés de ser uma vareta, é uma mola, né? Uma mola que controla o tempo de caída de cada gota. Caso a equipe, então, perceba que a gota que está caindo sobre o eixo por minuto é muito pouco, então regula a mola, né? Então, ali a gente faz uma regulagem manual para ver se está gotejando muito ou pouco, para regular o tanto que goteja de óleo ali, para o eixo receber ali, o Macau receber o tanto de óleo suficiente para lubrificar, né? A gente tem um copo com mecha, esse aqui é um método bem antigo, né, pessoal? Então, utiliza-se uma mecha, né, como se fosse um pedaço mesmo de pano ali, de tecido, mergulhado em um reservatório com óleo, com a ponta voltada para o eixo, de forma que o lubrificante caia devido à força da gravidade, né? Então, o gotejamento fica dependente da viscosidade do óleo, que a capilaridade, né, ele vai molhando e descendo aqui, passando até chegar lá no final, né? Então, esse aqui, pessoal, ele é em desuso. Aqui é uma máquina bem antiga mesmo, porque é totalmente ineficiente. Então, você não tem como controlar muito o processo. É muito aleatório, depende da capilaridade.
o pano, se o pano tiver saturado aqui, já não consegue mais, vamos dizer, puxar o óleo aqui por capilaridade, tem que ficar ali colocando um pano novo, uma mecha nova, tem que ver se a mecha não está tão totalmente deficiente, né? O outro tipo de lubrificação, de método de lubrificação, pessoal, é o método por anel corrente, né? Então, é um anel ou uma corrente com a parte inferior aqui, né, que fica mergulhado em óleo lubrificante, né? Então, esse anel, ele gira de forma sincronizada com o eixo, que vai passar em contato aqui. Passou em contato, né, ele vai passar, então, aqui a lubrificar o eixo, né? Então, ele possui o reservatório fica logo abaixo do mancal. Então, conforme o meu eixo gira, meu anel também vai girar e vai levar o óleo então até o meu eixo, até o mancal aqui, mantendo ele lubrificado da forma correta. O outro aqui, pessoal, ele é por colar, né? Então, esse colar, ele é um colar fixo, né? Esse colar fixo, ele fica fixo ao meu eixo, né? E ele vai possuir ranhuras, que são essas ranhuras, né, que vão ser responsáveis pelo transporte do óleo do reservatório até o eixo, né? Então, ele pega o óleo do reservatório até o meu eixo, onde vai lubrificar. O método colar, pessoal, ele é o mais indicado para os óleos que são muito viscosos, né? Então, para aquele óleo que tem uma grande resistência ao escoamento, né? Eu utilizo esse tipo de lubrificação, né? E eixos, né, pessoal, que também tem maiores velocidades de rotação. Então, para eixo que tem muita rotação aqui, na rotação é bem alta, eu utilizo esse tipo de lubrificação, que ele é mais justo, né? O colar ali, né? Quase que o óleo fica meio que em pressão, ele consegue então aqui mandar, né? Mandar aqui para lubrificar tanto o eixo quanto o mancal, né? Bom, o outro método, pessoal, é por banho de óleo, né? Que é lubrificação por imersão. Então, ele é um reservatório preenchido com óleo lubrificante, onde as peças a serem lubrificadas são mergulhadas. Então, tem atenção, deve ter atenção no nível de óleo, né? Para que não caia níveis que superaqueçam os elementos, né? Então, preciso manter sempre o nível dentro do aceitável, né? Para não ter para evitar, então, o superaquecimento e também que, por sua vez, gera falha por excesso de calor, né? Pelo atrito, né? E onde também diminui a vida útil dos meus componentes. E esse método de lubrificação, pessoal, só pode ser utilizado no mancais de rolamento, né? Mancais de rolamento com eixo na horizontal. Se meu eixo estiver no vertical, eu não consigo manter esse método de lubrificação, só na horizontal mesmo. E o outro, pessoal, que é o mais utilizado hoje, né, nas indústrias, é o sistema totalmente automatizado. Então, eu centralizo a lubrificação de forma a fornecer lubrificantes às máquinas de maneira contínua e controlada. Porque como era feito manualmente, pessoal, então você tinha que olhar máquina, por mais que fosse um sistema informatizado, falar, hoje tem que lubrificar uma máquina do processo tal, hoje tem que lubrificar outra máquina ali, hoje tem que lubrificar uma mancal do motor tal, aí você tinha que deslocar equipes, né, dependendo para o processo, para poder fazer a lubrificação ou a troca de algum componente, né. Hoje, com esse sistema automatizado, né, já é informatizado e já sabe, né, ó, aquela máquina ali precisa de lubrificação. Então, já na programação, já joga lubrificação. Então, onde houver intervenção é aquela que realmente tem que parar para intervir e fazer uma troca de um componente, quer que seja, né. E hoje também essa centralização mantém a máquina de maneira contínua e controlada. E, além disso, diminui também, né, uma redução de 50% a 90% da mão de obra, né? Então fica muito mais eficiente e também a questão de desperdício, né? Uma vez ali que coloca-se aquele tanto mínimo mesmo de óleo, né, para manter a lubrificação adequada, né? Então isso garante também confiabilidade na lubrificação, né? E no nível de que é garantida na automação e pela economia então de lubrificante. Então você economiza também, né? A gente sabe que o lubrificante também, apesar de ser um insumo que precisa ter uma certa periodicidade de troca, mas ele não é tão barato, né? Não é tão, né, tão barato assim, ainda mais por os sintéticos, né? Então, esse sistema automatizado garante isso, né? Diminui então essa intervenção humana, né? Que por mais que a pessoa tenha experiência, mas você tem que parar ali a máquina, a própria pessoa tem que fazer o lugar correto, né, para ela não se acidentar. Então você pode fazer isso tudo de forma contínua e, vamos dizer, automatizada, robotizada, né?
Bom, pessoal, sobre o armazenamento, manuseio e controle dos lubrificantes, né? Há alguns lugares, por exemplo, alguns lugares, os tanques, por exemplo, que estão fora, assim, né, na atmosfera, que não estão em ambiente fechado, eu preciso seguir algumas regras, como, por exemplo, eu preciso ter esses apoios, de metal e também uma base de concreto, né, para justamente o tanque não ter contato direto com o solo, né, que dependendo do solo pode gerar uma corrosão, né, que por sua vez pode gerar um derramamento de óleo aqui e prejudicar o solo, né? Então, observe-se então algumas indicações de norma para poder, né? Então, uma base, não é uma base então de concreto, é uma base também de metal e outra de concreto para evitar uma corrosão direta aqui com o solo, né? Passarelas aqui, por exemplo, para os operadores, né? Não ter problema de acidentar, né? Ser bem sinalizado e evitar também alguma coisa, principalmente de fagulhas e nível de eletricidade aqui. Então tem que ter toda proteção elétrica também. Os barris, né, pessoal, também, mesmo barris totalmente protegidos, nunca colocar direto ao chão, né, para evitar essa oxidação também, nível de umidade, e colocar sobre pallets, né, pallets ou bases que não tenham contato direto com o chão nem na umidade. E a questão das talhas aqui também, né, verificar também a questão de peso, balanceamento de carga, de manuseio, para evitar acidentes, né? Evitar acidentes, por exemplo, cai um barril de óleo, cai um óleo diretamente sobre um operador, né? Que a gente sabe que o óleo, né? A gente sabe que o óleo pode ser que no primeiro momento não dê nada na nossa pele, não é coisa ácida que queima de forma instantânea, né? Ou uma base. Mas ao longo do tempo, esse contato com óleo na pele gera doenças, né? Pode gerar doenças e problemas de saúde. Então, isso também tem que ser devidamente evitado. Certo, pessoal? Alguém aqui tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Bom, tudo certo, pessoal? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, pessoal, não deixe de procurar, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a vocês um bom dia. Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Pessoal.